criança. Sim, sim. E eu fiquei em pânico. Ali 30 segundos. E depois pensei, não, espera aí, tenho um prazo. Quase como se tivesse, sabes, um consumível. Tenho um prazo de validade de 20 anos. Se já estava doente há 4, tinha um prazo de validade de 16. Então eu enfiei na minha cabeça que até aos 54 eu tinha que fazer, sabes, tudo aquilo que eu quisesse fazer na vida. Acho que é das coisas mais comuns que eu vejo nas pessoas que eu entrevistei aqui no podcast e que efetivamente eu acredito que tenha tido um impacto, seja no sucesso na carreira, seja no sucesso a nível de ultrapassarem algum desafio a nível de doença, que é o que estamos a falar. Então mudei, foi a pergunta, Mafalda. Parei de perguntar, era o que é que eu posso fazer, e passei a perguntar como. Como é que eu vou fazer para ficar bem? Não era mais o que é que eu posso fazer, é como. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, eu sou a Mafalda, sou Elven Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Hoje temos connosco Patrícia Romão. Patrícia é mentora e trainer em PNL, Programação Neurolinguística. A Patrícia é também expert em comunicação, em inteligência emocional, hipnoterapia, enneagrama, comunicação positiva, meditação para crianças, yoga do riso e comunicação não violenta. É um prazer ter-te aqui comigo hoje, Patrícia. Conhecemos-nos numa formação de PNL e acho que logo no segundo dia da formação, quando falamos, eu disse que gostava de ter no meu podcast e surgiu finalmente a oportunidade, por isso estou muito feliz por ter aqui comigo hoje. Olá Mafalda, olá a todos e antes de mais sim, agradecer-te aqui o convite, é uma honra estar aqui contigo e com todas as pessoas que nos estão a acompanhar. Sim, obrigada. Eu acho que seria interessante começar com a pergunta que eu costumava fazer esta pergunta no início do podcast, depois achei que era uma pergunta um bocado difícil, mas eu tenho a sensação que tu vais gostar dessa pergunta. Por isso, quem é a Patrícia? Quem é que eu sou? Em primeiro lugar, eu sou mãe. Né? Sou mãe de 3 rapazes, sou mulher, sou neta, irmã, filha e sou uma eterna sonhadora, sou uma criança. Não é? Gosto de me ver assim, gosto de me ver com estas características que nós normalmente atribuímos às crianças, que é de sonhadora, de entusiasta e pronto, Sim. esta sou eu. Sou assim. Por acaso, eu acho que é uma coisa que é muito. E num dos podcasts antigos num dos últimos podcasts que eu fiz, falámos um bocado disso, que é. Acho que de vez em quando, em adulto, nós temos a percepção que quando nos chamam crianças, que é uma coisa negativa. Mas eu acho que é uma coisa mesmo muito boa, que é esta mentalidade de exploradora, mentalidade sonhadora, como estás a dizer. A maior parte das crianças não tem medo da falha e tem, independentemente daquilo que possa acontecer, elas agem com coragem. Então acho que é importante e que é muito bom nós e que devemos ver como positivo quando nos dizem que parecemos crianças e começar a interpretar isto como uma coisa positiva. Claramente. Eu acho que tocaste aí num ponto essencial, que é esta questão da falha, não é? Porque quando somos crianças, eu acho que aquilo que mais nos apontam é o sítio onde podemos melhorar, não é? Os pontos de melhoria, aquilo onde nós estamos a fazer bem e que deveríamos fazer bem. E eu acho que isso fica tão, sabes, tão integrado em nós que depois nós esquecemos que essa é a parte gira. É aquela parte do know nothing state, sabes? De não saber nada, de olha, deixa eu ver o que é que acontece e divertir-te no processo. Isso para mim é um valor gigante, sabes? Sim. Divertir-me no processo. Estás a ver? Ser feliz, ser mesmo Sim. feliz. Independentemente se daqui a pouco vai acontecer uma catástrofe na minha vida, agora eu sou feliz. E viver isto, sabes? E dizer isto. Como as crianças fazem. Sim, concordo. Concordo totalmente. E por acaso estavas a falar de
de aproveitar o processo, e eu fiz a minha primeira maratona este fim de semana e acabei de escrever um post no Instagram onde falei sobre isso, porque eu vi um post, um Reels de uma pessoa que estava a falar sobre aproveitar o processo durante a corrida. Muitas vezes nós pensamos só em, ok, cruzar a meta, cruzar a meta, cruzar a meta. E eu antes de começar a maratona, eu disse a mim mesma, não, Mafalda, tu vais aproveitar, pá, são 42 km, vai ser muito tempo, não vás o tempo todo em sofrimento para chegar à meta. Aproveita as horas que vais estar a correr. E por acaso fiquei mesmo contente ontem quando estava a ver as fotografias da maratona e que eu tenho imensas fotografias a sorrir. E fiquei mesmo contente porque pensei, boa, consegui aproveitar o processo. Claro que foi nem todas as fotos são a sorrir, porque efetivamente principalmente o final foi duro, mas é mesmo muito importante nós conseguirmos aproveitar o processo. Aquilo que eu costumo dizer é o passar a meta é um segundo. O processo, no meu caso, ontem foram 3 horas, mais 3 horas e meia. Então é um segundo versus 3 horas e meia. Então é mesmo muito importante nós conseguirmos aproveitar o processo até lá, porque é muito mais longo do que propriamente o atingir o objetivo. E às vezes, sabes que o nosso mindset, tu agora estavas a falar, e eu inevitavelmente lembrei-me que o ano passado eu fiz uma formação em alto impacto, ou seja, em experiências de alto impacto, no firewalking mais especificamente. E Sim. durante a formação, uma das provas que nós temos que passar é que numa só noite nós vamos caminhar 110 vezes sob brasas, ou seja, vamos fazer 110 trajetos de 5 metros cada um consecutivos. E então imagina, é muita caminhada, não é? É quase uma maratona do fogo. E foi muito interessante, não é? Aquilo é tudo sobre mindset. Caminhar sobre brasas, as brasas estão realmente Sim. a 600 graus centígrados e, portanto, elas queimam se tu não tiveres o teu mindset certo. E foi muito interessante que eu estava no meio de um grupo e eu decidi, porque isto é uma decisão interna, faz-te sentido? Aproveitar o processo. É isso que tu estás a dizer, sabes? Sim. Aproveitar o processo, viver o processo. Então eu lembro-me que enquanto fazia aquilo, os meus colegas estavam a contar o número de voltas, sabes? 1, 2, estás a ver? E eu não fiz nada disso. Eu cantei, sabes? Eu chorei, eu emocionei-me, eu falei, eu contei histórias, eu sorri. Eu lembro-me que tive um ataque de riso, sabes? Comecei a pensar em coisas muito engraçadas. Eu meti fones e fui ouvindo músicas e fui cantando e fui vivendo o processo, sabes? E quando chegou ao final disse, uau, como assim? Já acabou? Sério? Tenho certeza que contaram bem as voltas. Foi muito interessante perceber como cada um de nós viveu o processo de forma diferente e como isso teve impacto no resultado, sabes? Certo. Portanto, para mim aquilo foi uma experiência incrível. Sim. E houve pessoas que falaram da mesma Sim, forma. sim, eu lembro quando fiz os 31 km em treino, eu fui os 31 em sofrimento. Foi uma experiência, claro que é muito diferente correr em prova e com as pessoas todas a apoiar-te de correr sozinha. Mas mesmo assim, os 31, a minha mentalidade quando comecei foi completamente diferente da mentalidade com que eu comecei este fim de semana. Este fim de semana eu pensei, não, eu vou-me focar no processo, eu vou aproveitar, e eu lembro perfeitamente que eu estar a correr, eu estar a agradecer, eu estar a conseguir fazer uma coisa que eu gosto, que é correr, estar com pessoas a apoiar-me, estar a conseguir aproveitar a vista, o tempo ajudou, estava um tempo ideal para correr, e então é o conseguir, porque os pensamentos negativos vão surgir sempre, em PNL nós falamos muito isso, da importância de redefinir pensamentos. Os pensamentos negativos vão surgir, mas é a nossa capacidade de conseguir desviar o foco para onde nós queremos É verdade. olhar. Verdade. E isso faz toda a diferença, não é? Isso tem diferença nos resultados. Sim, Claramente. sim, sim. Tenho de certeza que, juntamente contigo, houve pessoas em sofrimento nesse dia. Tu a divertir este Sim, processo sim, sim, e sem malta em dúvida. sofrimento. Sim. Mas é uma diferença muito grande, não só nos resultados, mas na nossa percepção perante o processo, que nos faz
querer ou não tentar mais uma vez. Porque se nós durante o processo estivermos sempre em sofrimento, muito dificilmente nós vamos querer repetir ou tentar melhorar outra vez. Porque foi um sofrimento. Enquanto que se nós conseguimos aproveitar o processo, a probabilidade de nós queremos repetir é muito maior. A nossa percepção perante a experiência vai ser diferente, obviamente. Então é muito mais fácil nós tentarmos e conseguimos melhorar. Se simplesmente redefinimos a forma que nós vemos como nós experienciamos o processo. Completamente de acordo. Onde é que eu assino? Concordo, então. Sim. Ao longo da tua jornada, e foi uma das coisas que nós falámos lá na formação que tivemos juntas, quer dizer, a formação que tivemos juntas, não, eu estava como formanda, estavas como formadora, mas ao longo uma coisa que falámos foi ao longo da tua jornada que passaste por alguns desafios a nível da tua saúde. Podes-nos contar um bocadinho como é que foi isto e o que é que te ajudou a ultrapassar esta fase da tua vida? Olha, é muito interessante falarmos sobre isto. Se eu não tivesse adoecido, nós não estávamos aqui as duas. Essa é uma certeza. Porque a minha vida é ótima. Não é? A minha vida corria lindamente. Eu era uma workaholic feliz. Sabes? Desconectada da família, desconectada das coisas importantes. Era aquela pessoa que trabalhava várias horas, não é? E que estava super feliz com isso, porque eu já trabalhava, já empreendia, não é? E, portanto, eu estava super feliz com aquele meu mundo. E é engraçado, eu acredito e tive muitos sinais de que precisava sair daquele caminho, sabes? A doença, hoje em dia acredito, vivo e ensino outras pessoas a ultrapassar estes momentos. A doença, ela não aparece, ela vai aparecendo e nós vamos tendo sinais. Eu ignorei-os todos. Então eu costumo dizer, Deus sussurrou-me ao ouvido, Patrícia, tens que abrandar, não é? E eu, sabes, que sei assim ao ouvido e ignorei. Mas ele veio cá tocar-me. Não é? Quando eu digo Deus, é porque eu acredito em Deus, não é? Deus, o universo, as almas penadas, quem quer que seja, quem nos está a ouvir, acredite, não é? Veio cá cutucar. A percepção é diferente, mas Algo, algo te olha, sussurrou, tens independentemente que se é abrandar. Deus. Eu ignorei, sacudi, sabes? Até que, olha, vai um tijolo, assim és obrigada a parar mesmo. E pronto, e foi isto que aconteceu. Eu estava a dar uma formação, faltava 1 hora para terminar, e eu não conseguia acabar aquela formação. E foi isto, sabes? É disto que eu tenho memória. Eu estava muito bem naquele dia e de repente eu estava muito mal. E uma semana depois eu estava internada. Aliás, uma semana depois eu estava nas urgências a pedir para ficar internada, sabes? A pedir ao universo, por amor de Deus, internem-me. Porque alguém tem que parar com estas dores. E foi incrível, não é? Foi incrível o processo que veio daí para a frente. Eu não sou mais aquela pessoa, sabes? Uma década, basicamente, passou desde que adoeci. Levei 1 ano a ser diagnosticada. Tinha uma doença rara, que eram 5, não é? Que era para ter uma coisa, ao menos que fossem grande. E foi desafiante, foi um processo muito desafiante que me levou a esta jornada, sabes? Do autoconhecimento. Foi quando adoeci, as pessoas normais ficam lá tristes e aborrecidas porque adoeceram e a sofrer, não é? E eu disse, eu não vou ficar, lá está porque eu sou uma eterna criança. E as crianças, quando estão doentes, fazem o quê? Posso ver o meu filme favorito, não é? Posso brincar com os amigos, não é verdade? Posso jogar PS, não é? Hoje em dia. É isto que as crianças fazem, certo? Foi o que eu fiz. Então posso estudar. E fui na altura, fiz o meu primeiro processo de coaching. Sabes? Processo não, primeira certificação. E depois pensei, uau, isto é incrível. Só que só com isto não consigo fazer nada, sabes? E rapidamente tive a sorte, e a sorte dá muito trabalho, de esbarrar com a PNL, com a Programação Neurolinguística. E a PNL mudou a minha vida. Há uma Patrícia antes e uma Patrícia depois, claramente. Eu era um ser humano intragável. Pode ser assim. Via tudo a preto e branco. O certo e o errado, e o certo era eu, claro. E de repente percebo que há todo um novo mundo de possibilidades. É muito bom. O que é que achas que te ajudou no momento em que o médico te disse que tinhas a doença?
que é que achas que te ajudou a dizer, ok, não, eu não quero conformar-me, eu quero perceber o que é que eu quero, o que é que eu posso fazer por mim, porque eu estou na, eu sou a condutora da minha vida. Não é o médico, não é enfermeiro, não é pessoa XY, sou eu que estou no lugar de condutor da minha Essa é vida. uma pergunta muito interessante. Obrigada por fazeres, Mafalda. Então é assim, como demorei 1 ano para ser diagnosticada, naquele ponto eu já só queria dar um nome à cena que eu sentia, sabes? Porque eu tinha muitos sintomas e ninguém dava nome àquilo. Uhum. E então eu só queria ter um nome. Portanto, assim que tive um nome, celebrei. Ok? Esta foi a primeira coisa. Que fixe! Finalmente sei o que eu tenho. E depois, como é uma doença rara, na verdade eram 5 doenças raras, todas juntas, e que os médicos tinham muito pouco conhecimento, porque é uma síndrome, e portanto ainda era pouco estudada, aquilo era de 1989, que ela foi, sabes, considerada como uma síndrome. Portanto, eles próprios tinham muito pouca capacidade de explicar ao doente o Certo. que era. E então aconteceu uma coisa que é incomum acontecer no médico, não é? Foi ele dizer-me, olha, vá para a internet pesquisar, porque como percebe de inglês, vai encontrar muita literatura. E foi verdade, foi o que aconteceu. E juntamente com essa literatura, aproveitei e pesquisei que raio de medicação era aquela que ele me estava a passar, não é verdade? E percebi que era medicação pesada, sabes? Medicação utilizada em químio Sim. e que tinha um rol, não é? Tinha assim um leque de problemas acessórios nos próximos 20 anos que me podia trazer. E eu pensei, como assim? Como é que o médico tem o descaramento de eu, que estava na altura com 34 anos, o homem estar-me a receitar uma coisa que eu aos 54 posso ter uma série de problemas, sabes? Então fiquei muito irritada com aquilo. Uhum. E então comecei logo desde sempre, sabes, a questionar isto. Mas porquê? Mas porquê isto? Mas quantas pessoas novas é que tomam isto? Sabes? Porque quando tu tens medicação que ao Sim, final de sim. 20 anos tu podes ter, por exemplo, 20 tipos diferentes de cancro, tu começas a colocar questões. E o médico só me dizia, é a medicação que nós damos. Só que repara, se tu des isto a uma pessoa com 70 anos, se calhar ela não pensa onde é que vai estar aos 94. Agora, quando tu dás isto a alguém que tem 34, sabes? Eu pensei claramente onde é que eu vou estar com 54. Porque eu sou mãe e porque eu quero estar viva. E viva com qualidade, sabes? Sim, E sim, eu acho sim. que foi isso. E depois isto acrescido aqui à minha persistência, que há malta que chama de teimosia, mas que eu acho muito mais giro chamar de persistência. E este meu espírito de criança, Certo. sabes? Este meu espírito do quem é que Sim. disse, sabes? É assim porquê? Sim, Quem é sim. que disse? Sim, sim. Entendes? Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafala.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Sim, eu acho que por acaso isso eu comecei esta rúbrica de podcast de trazer pessoas que tiveram uma história inspiradora. E eu acho que e mesmo outras pessoas que eu já participei, que já tive o prazer de ter neste podcast, eu acho que uma das coisas que eu mais vejo em comum é esta mentalidade de explorador, é o não se conformar. Não é como estás a dizer a teimosia de, ok, vou pensar exatamente o contrário daquilo que me estás a dizer, mas é ok, porque é que não pode ser assim antes? Porque é esta mentalidade de explorador, que lá está, é muito característica em crianças, acho que é das coisas mais comuns que eu vejo nas pessoas que eu entrevistei aqui no podcast e que efetivamente eu acredito que tenha tido um impacto, seja no sucesso na carreira, seja no sucesso a nível de ultrapassarem algum desafio a nível de doença, que é o que estamos a falar. É das coisas que eu mais vejo em comum nas pessoas, é esta mentalidade exploradora. Porque repara, porque quando tu. Eu acho que é muito bom, acho que todos nós em algum ponto não deveríamos necessitar, claro, de um problema de saúde,
mas a algum ponto é muito útil Certo. quando nós perdemos o controle. E eu ali não controlava nada, sabes? Houve uma altura que os meus sintomas eram tantos que se eu fosse com o meu filho, que na altura tinha 2 anos, a caminhar para a rua e ele fugisse, eu não conseguia correr atrás dele. Porque eu tinha dores físicas, entendes? E então aquela Sim, sim, noção sim. de finitude trouxe-me para um mundo que eu nunca tinha pensado, porque eu era uma pessoa super saudável até aquele momento. E então eu nunca sequer tinha pensado na saúde, nem na doença, sabes? Para mim era um dado adquirido. E de repente, quase como se fosse uma sentença do acabou. Isto é para a vida e você não pode fazer nada quanto a isto. E é quase como dizerem, olha, a regra do jogo é esta, sabes? E, como assim? Não, eu adoro infringir regras, sabes? As coisas de criança. Vamos criar regras novas, vamos pensar em coisas diferentes, vamos criar novas regras para a brincadeira, sabes? Foi muito isto, no quem é que disse. Sim. E depois comecei a testar, não é? Porque aquela medicação, eu fui logo contra. O médico, coitados, eles fazem o melhor que eles conseguem, sabes? E o que eles Certo, sim, aprenderam, o sim, que eles sim, sim. estudaram, a realidade deles é aquela, que é, há uma doença, há sintomas e nós vamos gerir os sintomas. E o que eu aprendi ao longo do processo foi, uma doença crónica, tu não vais gerir um sintoma, tu vais gerir a vida. São coisas completamente diferentes. Quando tu tens uma dor de cabeça, tu geres o sintoma. Quando tu tens uma gripe, tu geres o sintoma. Quando tu tens um problema crónico, tu precisas gerir a tua vida. Porque nada mais vai ser igual. E, e portanto, foi esta, sabes, esta certeza de, ok, eu posso fazer diferente. Eu posso encontrar uma forma diferente de fazer. Porque eu não quero gerir os sintomas. Eu quero resolvê-los. Estás a ver? Foi Certo. isso que me ajudou. E depois, mais tarde, no processo, depois de muitos internamentos, não é? Portanto, só fui diagnosticada mesmo em 2015. Em 2018 tive a sorte foi o meu último internamento, estar internada com o médico certo, neste caso com a médica certa, e no local certo. E como lá está, como sou uma criança, o que é que as pessoas internadas fazem? Ficam nas suas camas. Wrong answer, não é? Resposta errada. Eu andei a conversar com as pessoas todas do departamento, sabes? Estávamos Sim. internados em reumatologia, andei a falar com o pessoal todo. E a minha dúvida era, quando é que tiveste o primeiro sintoma e quando é que começaste a sentir limitações físicas? E então consegui estabelecer um padrão pelas pessoas todas, que eram 50 e tal pessoas que estavam naquele piso, e consegui estabelecer um padrão de que havia ali um período de tempo de 20 anos entre a pessoa ter sentido o primeiro sintoma e ter começado a ter limitações físicas. Então o que é que eu percebi? Mas isto pessoas que tinham a Não, mesma pessoas doença com que tu? doenças Desculpa mais interromper. suaves que a minha. Porque com a minha nem sequer havia lá ninguém. Ok, Sabes que a minha era pior. ok. É assim que os médicos classificam, não é? Uhum. Entre o melhor e o pior, sabes? Sim, sim. E eu fiquei em pânico. Ali 30 segundos. E depois pensei, não, espera aí, tenho um prazo. Quase como se tivesse, sabes, um consumível. Tenho um prazo de validade de 20 anos. Se já estava doente há 4, tinha um prazo de validade de 16. Então eu enfiei na minha cabeça que até aos 54 eu tinha que fazer, sabes, tudo aquilo que eu quisesse fazer na vida. Eu tinha que fazer a vida valer até aos 54 anos, porque aí eu posso ter vários sintomas. Poderia, já nem posso dizer posso, porque já não acredito nisto. Poderia, sabes, começar a ter limitações. E então Sim, foi sim, sim. isso que me fez começar à procura e a viver a vida de, não, só aos 54 anos posso estar toda lixada, nem quero tomar medicação, para quê? Vou pensar, vou gozar a vida, estes 20 anos, sabes? Assim de uma forma incrível, e comecei a perceber que, uau, desde que eu decidi que vou viver a vida, desde que eu parei de dizer que sou doente e comecei a dizer que tenho uma doença, sabes? Eu não sou doente, eu Sim, tenho uma doença. É como se fosse um acessório e não sim. quem eu sou. Não é uma identidade, é Não é? algo. É quase Sim, como se fosse um acessório. E comecei a notar sim. diferenças. Em quê? Em coisas que eu não controlo. Numa análise clínica, sabes, num exame, na perda de Uhum. sintomas. Eu comecei, onde é que será que isto me leva, não é? Sabes, quando tu começas a perceber, ok, então o que é que eu Sim, estou aqui a fazer diferente? Estou a gerir as minhas emoções, estou a ter pensamentos diferentes, sabes? E tu começas a perceber, isto está ligado. sim, sim. Sim, eu acho que é, e em relação aos médicos, acho que é o que estavas a dizer. O, não é propriamente, eu não Não é? culpo os médicos, é um bocado o,
pode parecer clichê, mas é um bocado o sistema, porque a verdade é que é o que eles aprendem. Depois também todo o sistema a nível da quantidade de horas que eles trabalham, é muito difícil eles conseguirem estar continuamente a pesquisar, por isso é que se calhar o teu médico te disse, olha, vai para a internet pesquisar, mas a verdade é que eu obviamente não sei o currículo todo de medicina, mas eu diria que não há propriamente um módulo sobre a parte da gestão emocional, Não acredito. da Não importância da acredito que parte haja. emocional nas Não acredito. doenças. E então acho que é algo que cada vez é mais falado, mas mesmo assim ainda estamos muito longe daquilo que é ideal e da importância que deve ser dada a toda essa parte emocional / mental. E eu lembro perfeitamente, houve um livro que eu li, que foi escrito por um médico, em que basicamente os pacientes que chegavam até eles eram pacientes em que já tinham passado por vários médicos e que nenhum deles sabia que doença é que eles tinham. E aquilo que ele percebeu é que as dores, porque cada um dos pacientes tinha dores físicas, mas que os exames não mostravam nada. E aquilo que ele percebeu é que aquilo que os pacientes tinham em comum eram que todos eles tinham alguma emoção que estava reprimida e que, de certa forma, aquilo que o cérebro deles fez foi, como não conseguia lidar com essa emoção que era tão forte, arranjou uma dor para se focar porque não conseguia lidar com aquela emoção muito forte. Eu, Então acho que a parte... eu concordo inteiramente com isso. Eu fiz uma pós-graduação em epigenética, e a epigenética é uma área da neurociência, Sim. não é? Onde estuda exatamente isso, que há memória celular. Ou seja, que as emoções, não é? Elas estão quase como que gravadas, sabes, no nosso ADN, Sim. e que isso reproduz depois nos órgãos, não é? E cada órgão está ligado a uma emoção, e portanto, sim, não é? Só que hoje eu tenho este conhecimento, agora na altura. Na altura não é? Foi um processo desafiante. Sim, sim. Os médicos não estão equipados para lidar com, nem com pacientes como eu, sabes? Foi muito difícil lidar com uma paciente como eu. Por isso é que foi desafiante encontrar a médica certa, sabes? Porque é difícil tu lidares com uma pessoa cujo que tu estás a dizer, olha, o que eu sei, o que eu estudei é que tu deves tomar isto, e essa pessoa está-te a dizer, eu não vou fazer nada com aquilo que tu sabes, Sim, porque eu sim. vou fazer coisas diferentes. E é muito difícil para nós, não é? Para o ser humano. É difícil quando alguém te diz, olha, Mafalda, eu não acredito no que tu estudaste, eu não quero fazer o que tu estás a sugerir, que tem toda a legitimidade, porque tu estudaste para isso, eu vou fazer coisas que no teu mapa, não é? Que na tua forma de ver, são Sim. estapafúrdias, não é? Imagina o que é eu dizer aos médicos, eu vou fazer meditação generativa. Você acha que vai curar uma doença incurável a ouvir cenas? Sim. Sim. Sim, sim, mas é isso. Eu acho que. E foi uma das razões pelas quais eu quis criar esta rúbrica de podcast. Foi porque, primeiro, há tanta informação contraditória, e depois há muita tendência de nós fazermos, não estou a lembrar da palavra em português, mas fazemos outsourcing das decisões da nossa vida. É como se dessemos as decisões da nossa vida a outras pessoas, e isso acontece muito com médicos, porque nós vemos muito a posição de médico como autoridade. Sim. E acabamos por nos conformar com o que quer que seja que nos dizem. E, ok, podemos não saber tudo e nunca vamos saber tudo, mas se tivermos essa mentalidade exploradora, é muito mais fácil nós pelo menos perguntarmos, ok, mas porquê é que é assim? Porquê é que tem que ser assim? Há outra hipótese? E acho que essa parte aí é mesmo muito importante. Então não está a lembrar que como foi uma das coisas também que nós falamos na formação de PNL, foi essa meditação que tu me falaste, que eu também nunca tinha ouvido falar, que foi a nível de... Podes-nos falar um bocadinho da meditação, que acho que é mais fácil. Imagina, para explicar. a meditação ela é feita com frequências Hertz, não é? E ela é direcionada, ela tem códigos numéricos que são direcionados para para aquilo que tu queres, para o teu propósito, não é? Portanto, pode ser de evitar ter uma crise de ansiedade, como pode ser, por exemplo, a regeneração celular.
Por exemplo, posso dizer que em Uhum. termos de análises clínicas, tudo o que eram fatores que representavam e que eram indicadores que eu tive durante anos, ok, anos, imagina velocidade de sedimentação, proteína C reativa, portanto, são coisas que eu não falsifico, não é? Eu não controlo isto, não é? São fatores que indicam a Sim. inflamação no organismo que eu tive durante anos, não é? Medicada e sem ser medicada, que eu fiz várias experiências comigo, não é? Houve uma altura em que pensei, ok, se calhar, como não consigo alterar isto, este dado dentro dos exames, se calhar a medicação poderia ajudar. Experimentei também, era igual, não havia diferença. O que é certo é que com a meditação isso desapareceu. Portanto, os fatores estão normalíssimos, não é? E já há 1 ano e meio. E imagina, a reumatologista que me acompanha agora, ela tem dificuldade em perceber. Ela diz, eu não acredito no que você faz, mas eu também não sei justificar porque é que os resultados estão assim. Eu não sei justificar Sim, como sim. é que chegámos a estes resultados positivos. Percebes que são benéficos. Portanto, ela não faz ideia. Ela diz, eu não faço ideia, mas também não acredito em nada do que você faz. Sabes? Está ali. Coitada, ela vive ali dividida Sim, sim, sim. neste ponto. E acredita que foi efetivamente, se tivéssemos quase que deixar aqui uma solução, sabes? Standard, foi esta minha capacidade, foi este meu lado de criança, sabes? De fazer birra, de eu não quero as coisas assim, Sim. eu quero as coisas como eu quero, que me safou de muita coisa. Porque ao longo do processo, como eles não sabiam o que é que eu tinha, foi-me proposto vários procedimentos, inclusivamente Sim, cirúrgicos, sim, sim. aos quais eu disse não, não. Recordo-me de me querem tirar uma parte do intestino, porque eu tinha sintomas graves nesse aspecto e fiz os exames normais ao intestino e que não vinham inconclusivos, não eram, não davam Uhum. resposta imediata. E o médico propor-me retirar uma parcela do meu intestino, imagina. Não é? E eu, como assim? Para que o médico quer isso? Não é? Para que você quer levar um bocado do intestino, sabes? Quase como se fosse uma criança, não, como assim? Isto é um brinquedo, você não vai levar nada. Eu recordo-me de dizer ao médico, o corpo é meu, o intestino é meu, eu quero tudo, é tudo meu, sabes? Não quero que você leve nada, porque você não me está a dar uma Sim, sim. justificação plausível para levar partes do meu corpo, sabes? E houve outras que deixei, houve cirurgias que fiz que foram completamente infundadas, abriram o meu corpo e depois fecharam, que afinal de contas perceberam que o problema não estava ali. E eu passei por anestesias gerais, por pós-operatórios, sabes? Sem necessidade nenhuma. É o que temos, Sim. sabes? É difícil. É muito isso que tu falas, não é? Desta autoridade. A autoridade é tramada. Já pensaste nisso? As nossas Sim, é figuras de mesmo. autoridade são tramadas. Mas sim, sim, mas lá está, acho que ah, mesmo vendo alguém como autoridade, eh, uma, tendo uma mentalidade de criança, tu acabas na mesma por tentar Sim. desafiar Não, e essa autoridade. desafiei muitas circunstâncias, não é? Imagina, os procedimentos cirúrgicos com os quais concordei foi porque eu também, de alguma forma, vi alguma lógica neles. Estás a ver? Porque de resto, Sim, sim, não. sim, sim. Não, sim. Fui sempre questionando. Mas porquê? Mas não há outra forma? Mas como assim? Sabes? E quem é que disse? E fui experimentando e fui, sabes, e fui ouvindo sugestões e pensando, será que a comida tem influência? Vou começar a fazer um registro do como. Será que as emoções têm impacto? Vou começar a fazer um registro de como é que me sinto e o que é que vivi emocionalmente e o que é que aconteceu, sabes? E de repente comecei a perceber, uau, Sim, isto está tudo ligado. Espera lá. sim, sim, lá está. Eu acredito que não tenha sido só um fator que impactou tu começaste a sentir melhor e os resultados dos exames terem começado a ser melhores. Acredito que tenha sido multifatorial, lá está, porque nós somos um ser holístico e seja a parte da alimentação, seja a parte mental, seja a parte emocional, seja a meditação, acredito que tudo isso, se calhar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, pode ter havido um fator que tenha sido o principal, mas de forma geral acredito que todos eles tenham tido um impacto e tu acreditares que conseguias melhorar. Sim, Também acho que isso sim, aí deve ter sido se tivesse que dar uma percentagem, diria que essa aí tem uma percentagem grande de tu acreditares que podes melhorar. sim. Sabes, foi quando eu achei que nunca mais ia recuperar, que cheguei ao fim do poço, sabes? Do género, nunca mais vou recuperar. Estão-me a dizer que eu nunca mais vou recuperar, que a doença conquista espaço ao meu corpo e que não me devolve, não é?
E então eu pensei, eu só vou piorar, sabes? E quando cheguei àquele momento em que, ok, eu já estou então no fundo do poço, foi isto que eu senti, sabes? Uhum. Ok, eu já estou no fundo do poço. Portanto, eu daqui piorar, como, sabes? É quando estás no fundo do Exato, poço, sim. o que é que pioras? Não pioras nada, só há caminho para cima, estás a ver? E então, esta foi a delícia, não é? Foi fundo do poço. Fundo do poço já estou. Mas assim, eu não vou cavar, que eu nem contei comigo. Eu nem pensei que eu vou cavar para baixo. Portanto, isso está fora de questão. Eu vou acabar daqui para fora. Sim, E então foi muito isto, sabes? Esta consciência de, então espera, se eu já estou mal, só há um caminho. É para o bem, sabes? Então mudei, foi a sim, pergunta, Mafalda. Parei de perguntar, era o que é que eu posso fazer e passei a perguntar como. Como é que eu vou fazer para ficar bem? Não era mais o que é que eu posso fazer, é sim. como. Portanto, assumi que vou ficar bem, como é que eu vou lá chegar? Certo. Sabes? Sim, Não é sim, mais a sim. questão Isso é de outras coisas que eu acho. será que vou correr uma maratona ou não? É como é que eu vou correr a maratona? Como é que eu vou aguentar aquilo, não é? Certo. Sim, Sabes? É sim. muito isto. Sim, eu acho que isso também é outra coisa que eu vejo muito em comum, é o não ver a possibilidade de não atingir o objetivo. Não se trata de não aceitar falhar. Podemos falhar e vai acontecer falhar no caminho, mas é não há possibilidade de correr, e foi uma das coisas que eu também pensei antes de correr a maratona, que foi, não há possibilidade de eu não fazer a maratona. A questão é como é que eu vou fazer, se vou aproveitar o processo ou não, se vou correr mais rápido, se vou correr mais lento, mas o não acontecer, não há hipótese. E aí é o que estás a dizer, é o não vermos, nem sequer, não há outras opções, só há um caminho. A questão é como é que vamos chegar lá, como é que vamos percorrer esse caminho, mas só há um caminho. E isso é também outra das coisas que eu vejo também muito em comum, e que também já não é a primeira vez que surge nos podcasts, é porque às vezes o facto de vermos várias opções faz com que, primeiro, parece que paralisamos, porque, ok, temos demasiadas opções, não sabemos por onde é que devemos de ir, e depois dá-nos a oportunidade de não dar tudo o que temos. Porque, ok, se não correr bem, vou para ali. E o facto de não nos darmos a oportunidade de não atingir o objetivo, ou não nos darmos a oportunidade de não dar tudo, isto é, a única possibilidade é darmos tudo, isso aí também tem um impacto mesmo muito grande no atingirmos ou não o objetivo, porque se não há outra opção, então mais cedo ou mais tarde Sim. vamos chegar lá. E, A questão e é repara, como. e eu até acredito, e é como eu sinto, que houve momentos em que eu fui por vários caminhos, sabes? Em que tinha vários caminhos. Só que, Sim, imagina, é como ir sei lá, de Lisboa a Porto, sabes? Há vários caminhos, há várias possibilidades. Agora, o destino é aquele, certo. sabes? Sim, é Porque houve isso. caminhos que eu comecei a percorrer e disse: isto se calhar por aqui não é boa ideia, o caminho está muito acidentado, sabes? De certeza que há uma autoestrada, algures. E então fui para outro Certo. caminho, sabes? Sempre com o objetivo de eu preciso recuperar a minha vida, eu tenho que me sentir bem. Pronto, e tenho que me sentir bem a partir de hoje, não é quando eu estiver melhor, porque eu nem sequer sabia como é que ia ficar melhor, não é? Sim, Aliás, para ser honesta, eu nem acreditava que isso era possível. Porque a pessoa que eu era naquele ponto era uma pessoa que já tinha ouvido falar que eventualmente seria possível, mas quer dizer, não era a minha doença, não é? Não era com a minha doença grave, sim, certo? Não era com uma doença rara, não era com 5 doenças, certo? Pronto. Isso acontecia lá com a pessoa que tem uma doencita, não é? Portanto, houve alturas em que eu até pensava isto, sabes? Só que eu queria sentir-me bem. Era o meu objetivo, era este. Era sentir-me bem. E demonstrar aos meus filhos que eu não sou a doença, sabes? Eu não sou mais sim, doente. Se eu tivesse que classificar assim uma coisa importante, esta linguística, não é? Esta forma de dizer as coisas, ela foi determinante. Eu não sou doente, eu tenho uma doença, são coisas diferentes. Eu recordo-me em 2020, sim, sim. um dos meus filhos apanhou Covid, não é? Na altura, mesmo em 2020, e esteve internado. E eu recordo-me de o médico estar a falar comigo e perguntar: a senhora é saudável? Eu respondi-lhe: sim, sou. Os pais são saudáveis? Eu disse-lhe: sim, sou. Ele disse: então a senhora não tem doenças? Não, tenho várias. O médico ficou a olhar para mim: então é doente? Não, não, sou saudável.
mas tenho várias doenças. E se eu fico a olhar para mim, sabes, do género, de onde é que me Sim. saiu esta louca, não é? Em pleno Covid, de onde é que saiu esta louca, não é? Porque é assim que eu sinto. Eu sinto uma pessoa saudável, sabes, que eventualmente tem doenças. Mas sou saudável, Sim. estás a ver? E isto, o facto de tu não te encarares como doente, muda muito o processo. Sim, isso tem um impacto mesmo muito grande da forma que nós nos vemos. E o que estavas a falar antes da questão de querias mostrar aos teus filhos que não eras doente, o, o, o facto de termos um porquê grande de queremos fazer alguma coisa, o facto e foi uma das coisas também que tu falaste há pouco, que foi o perceberes a finitude da vida, aquilo dos 20 anos e que, ok, tinhas 16 até começar a ter muitos sintomas, esse visualizar a finitude e esse porquê poderoso faz com que nós não nos damos a opção de falhar. Não nos damos a opção de não ir para Lisboa. Nós temos que ir para Lisboa, seja de comboio, seja de carro, seja a pé, seja o que for. Mas é Lisboa, neste caso, ou era ficar boa, é a única opção. E acho que estas duas coisas de aceitarmos, de visualizarmos a finitude, claro que nós não queremos ficar presos de um dia vamos morrer. Pá, sim, vai acontecer. Mas isso, ao aceitarmos esta finitude, temos duas opções, que é aproveitar o caminho ou lamentarmos porque é Yeah. finito. Temos Isso é um sempre dos as duas primeiros opções. princípios da minha comunidade. Acreditas? Um dos primeiros princípios da minha comunidade é tu vais morrer. Sabes? Que é para Sim, trazer esta consciência, não é? Que nós não gostamos muito de falar, mas isto vai acontecer. Nós vamos morrer. Só que sim, felizmente não sabemos quando. Só que achamos sempre que é daquelas coisas que vai acontecer lá muito para a frente, sabes? E de repente, quando tu tens sim. aquela sensação de ups, se calhar pode não ser lá tão para a frente. Não é? Se calhar há coisas piores do que morrer, que é ficar viva e ser qualidade de vida. Sabes? E então, quando Certo. tu és Uhum. confrontada com isto, ou quando tu tens a sorte, não é? De ter, e tens inteligência também, acredito que sim, sabes? Capacidade e inteligência de, ok, então isto vai acontecer, perceberes isto sem necessitares passar por um momento de falta de saúde, tu consegues crescer, evoluir e expandir muito mais, sabes? Eu não tive essa inteligência, precisei mesmo adoecer. Estás a ver? Não tive capacidade de perceber que, olha, há outro caminho. Sabes? Há um caminho aqui do Sim. autoconhecimento, há um caminho da conexão com quem tu és. Não tive. Não tive quem me ensinasse isso. Nem tive Sim. capacidade de perceber, olha, eu até posso pagar a quem me ensina isto. Portanto, olha, paguei o preço. Nós mudamos por dor ou por inspiração. Tu mudaste por dor. Agora o que nós estamos a fazer aqui é ajudar as pessoas a mudar por Sim. inspiração, Porque há formas, sabes? para não terem Sim. que passar, para não terem que passar pela parte da dor. Claro que vai acontecer sempre, dores mais pequenas, dores maiores, mas o que queremos é ajudar as pessoas a mudarem, É inspirando-as. verdade. Ahm, Queria-te, a última pergunta, queria-te perguntar se querias partilhar mais alguma coisa e também pedir-te para partilhar as tuas. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Bem, então é assim, elas podem me encontrar em qualquer rede social, com patriciaromão.trainerpnl, quer no Insta, quer no Face, LinkedIn, é sempre assim. E eu gostava de deixar, se calhar, aqui a mensagem de que nós somos projetos feitos para dar certo, sabes? Eu digo isto muita vez. Se nós não fazemos nada na vida para falhar, nós não começamos um relacionamento para falhar, nós não iniciamos um podcast para que ele dê errado, não é? Ou para que ele acabe, nós não nos candidatamos a um trabalho para sermos despedidos. Então eu acredito que nós também não fomos feitos para falhar, sabes? Então nós somos um projeto feito para dar certo. E quando nós percebemos isto, que nós somos um projeto feito para dar certo, se nós não estamos a dar certo, é só pensar no como. Como é que eu posso dar certo? É só isto que nos falta, sabes? Sim. Como é que eu posso dar certo? Porque eu sou um projeto feito para dar certo. Sabes? E portanto, se tiver que deixar aqui alguma coisa a alguém, Uhum. olha que seja isso. Concordo totalmente. Patrícia, muito obrigada por ter estado aqui. Tenho a certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito e que conseguimos inspirar os nossos ouvintes
a quererem começar ou continuar a sua jornada de desenvolvimento pessoal e a mudarem para o lugar de condutor da vida de cada um. Por isso, muito Obrigada obrigada eu pelo mais uma vez, foi um convite prazer. e por quem nos esteve aqui a ouvir, né? Beijinho a todos.